Então, vamos entrar no Following. Following, então, foi o primeiro filme dele, né? Custou $6.000 esse filme. Dá para perceber que custou $6.000 também, né, gente? Porque não... mas mesmo custando $6.000, ele conseguiu fazer um filme muito legal e ganhou muitos prêmios em festivais e tudo mais. Foi isso que começou a alavancar a carreira dele, né? Que é a história, então, do Bill, que é um cara que é um aspirante a escritor, né? Que está lá sem ideia, está lá entediado e começa a seguir as pessoas e a partir daí ele encontra o Cobb, que é aquele ladrão que invade os apartamentos para roubar objetos pessoais de valor íntimo, de valor sentimental, né? E aí ele se envolve com aquela mulher e tal e coisa, e vocês já viram no que deu, né? E deu no que deu por ele não conseguir perceber as intenções das pessoas com que ele estava se envolvendo, né? Ele estava completamente iludido, completamente ingênuo, e aí aconteceu o que aconteceu. Bom, esse filme ele tem vários aspectos, várias características que vão remeter ao filme noir. Alguém aí não sabe o que é um filme noir? Deixa eu ver. O que é um filme noir? O filme noir não podemos chamar de um gênero, mas, para simplificar, vamos falar que é um gênero de cinema, mais ou menos da década de 40, que normalmente eram filmes policiais que eles tinham não tinham um herói muito bem definido, um mocinho muito bem definido. Os personagens eles eram meio ambíguos. O cara não era nem totalmente bom, nem totalmente ruim. Você não sabia muito bem qual era daquele cara. Normalmente tinha uma fotografia em preto e branco. Tinha muito jogo de luz e sombra, justamente para colocar essa indefinição de caráter dos personagens, que às vezes você quer mostrar que a pessoa o cara é bonzinho, aí ele está mais iluminado. O cara que está com algum problema, alguma coisa, ele já vai estar mais no escuro, alguma coisa assim. No filme noir, isso era tudo meio indefinido. Aí tinha a femme fatale, sempre tinha uma mulher lá que o cara se envolvia, se dava mal por causa daquilo ali e tal. Era um filme que tinha muita exploração das fraquezas humanas. O cara sempre caía numa tentação e a partir daquilo ali desgringolava tudo na vida dele. Então era um gênero policial dessa época tal que fez muito sucesso e muitos diretores até hoje de vez em quando fazem alguma homenagem. O Following tem muito disso, né? Ele é em preto e branco, então começando a responder a questão da Cibele. O preto e branco ajuda muito a reforçar essa questão do filme noir, mas tem mais coisa do preto e branco ainda, tá? Eu vou mostrar uma cena aqui do início do filme para a gente poder comentar a partir daí, ok? Deixa eu... Agora começa eu apanhar desse negócio aqui.
The following is my explanation. Well, more of an account of what happened. I'd been on my own for a while and getting kind of lonely, bored. Nothing to do all day. And that's when I started shadowing. Shadowing? Shadowing, following. I started to follow people. Who? Anyone first. I mean, that was the whole point. Somebody random. Somebody who didn't know who I was. And then? And then nothing. Nothing? Nothing. I just see where they went, what they did. Go home afterwards. Why'd you do it? See where they went. Anyone, I mean... How can I explain? You ever, been to a football match, just let your eyes, go over, drift across a crowd of people. And they slowly stop and fix on one person, and all of a sudden that person isn't part of the crowd anymore. They become an individual, just like that. Just became irresistible. So you followed women? No, I didn't follow women. It wasn't a sex thing. I followed anybody. I just wanted to see where they went, what they did. You were playing a secret agent? No, I'm a writer. Well, I want to be a writer anyway. I was gathering material for my characters. Well, to begin with. After a while, I spotted the dangers. I'd become hooked. I had to start making up rules to just try and keep it under control. Never follow people for too long. Don't follow women down dark alleys after dark, you know. Stuff like that. It was supposed to just be completely random. And when it stopped being random, that's when it started to go wrong. And I started to follow people, specific people. When I selected a person to follow, that's when the trouble started. Other people are interesting to me. If you never listened to other people's conversations on the bus or on the tube, seen somebody on the street that looks interesting or is behaving slightly oddly or something like that, wondered what their lives involve, what they do, where they come from, where they go to. You watch somebody's behavior and it raises 100,000 questions, and I wanted to ask those questions and I wanted to know what the answers were. And so I'd follow people to try and find out. Most important rule was that even if I found out where somebody worked or where they lived, then you would never follow the same person twice. That was the most important rule. That was the one that I broke first. Ok, gente? Deu para assistir? Deu para ver direitinho? Muito bem. Bom, então, interessante aí é que a gente começa com uma narração em off, né? Que é o depoimento do Bill para aquele homem que lá na frente nós vamos saber que é um policial, mas ali a gente não sabe nada. E aí, durante aquele depoimento, vão aparecendo aquelas imagens, e aí o Nolan já, no começo do filme, ele já mostra pra gente um pouco do que vai ser, de como que ele vai contar aquela história. Porque o cara, uma hora está de cabelo grande, outra hora ele está de cabelo curto, outra hora ele está machucado. Então, o Nolan já está falando, já está te avisando. Ele fala,
o filme vai ser assim. Se você não estiver bem disposto, já para por aqui, porque o filme vai ser todo embaralhado, né? Então, ele já está dando pistas da estrutura narrativa logo ali no começo, né? Daquela coisa fragmentada e tal. Então, vai ser uma característica desse filme essa ausência de linearidade, né? Que vai acontecer. Nesse filme, ele vai alternar o tempo inteiro 3 temporalidades. Vai ter os momentos que o Bill está com o cabelo grande, o momento que ele cortou o cabelo, arrumou uma roupa melhorzinha, e o momento que ele está machucado, né? Só que ele vai embaralhar aquilo ali, e aí você tem que ir montando esse quebra-cabeça ao longo do filme, né? Porque uma coisa que aconteceu que ele aparece de um jeito, mas você não sabe por quê, por exemplo, que ele está machucado, porque não aconteceu aquilo ainda, né? Então, você vai tendo que montar esse negócio, só lá na frente você vai montar. Mesmo assim, ele é mais simples que o Amnésia, né? Não sei se vocês acham, se vocês concordam. Eu fui rever essa semana, eu fui rever e eu achei ele muito, muito fácil de entender. Também já sabia a história toda, né? Mas assim, o Amnésia, ele te cansa sempre que você vai assistir, ele te cansa. E esse, até que se você souber a história, você fala assim, coitado, agora esse cara vai quebrar a cara e tal coisa, né? E o Amnésia, não, você tem que ficar sempre montando aquilo ali. Mas ele já te dá essa dica. E por que ele monta o filme dessa forma? Ele falou, de onde que ele tirou essa ideia de montar um filme todo fragmentado, com as coisas, com as temporalidades todas misturadas? É porque assim o espectador se sente tão perdido quanto o protagonista, né? O cara, ele é um cara totalmente perdido, ele não sabe onde que ele está entrando, né? Ele entra no negócio achando que ele é esperto e tal coisa e vai sendo feito de otário ali, vai sendo manipulado por aquele cobre, né? E pela mulher também, né? E não tem a menor noção do que está acontecendo. E a gente também não tem, porque você só vai perceber isso lá no final do filme. Aliás, a gente só vai entender mesmo na última cena, né? Você vai, em um determinado momento você entende que ele foi manipulado, mas até que ponto ele foi manipulado só no final, né? Então, não é uma coisa arbitrária, aleatória, que ele chegou e falou assim, eu quero fazer um filme todo embaralhado, vamos fazer um filme todo embaralhado? Não, ele embaralhou isso com a intenção de contar essa história. Porque se não fosse assim, essa história é muito simples, né? E você ia ficar com raiva desse cara, do Bill, e não do Cobb. A gente fica com raiva do Cobb. Mas se o filme fosse na ordem cronológica certinha, no meio do filme você já estava com raiva desse cara, você desligava a televisão, parava de assistir, porque falava, ninguém pode ser tão burro igual esse cara. Então você desistia, né? Então, mas do jeito que ele montou, você fala, onde é que esse negócio vai dar, né? E a gente não consegue montar o quebra-cabeça enquanto ele não dá todas as peças para a gente, né? Então, é interessante isso. Bom, mas, como eu falei, esse filme custou $6 mil, eles não tinham dinheiro, ele fez com equipamento emprestado e tudo mais. Então, grande parte das cenas, a maioria das cenas, ele fez com iluminação natural. Então, a gente vai ver sempre os personagens perto de janela, que ele quer aproveitar aquela iluminação natural para ele poder filmar. Ele tinha 2 câmeras que ele arrumou emprestado, 2 câmeras de 16 milímetros, câmeras pequenininhas assim, né? Você carrega aqui e tal. E ele aproveitava muito a luz natural. Esse fato dele aproveitar a luz natural foi interessante também, porque o pessoal estava perto da janela, então dá um jogo de luz e sombra, o tempo inteiro você percebe um lado do rosto das pessoas iluminado e o outro escuro. Então, isso tem tudo a ver com o filme noir.
Ou seja, você não percebe claramente o caráter daquelas pessoas. Elas não estão totalmente iluminadas, não estão totalmente no escuro, para você falar assim, esse aqui é do lado bom, esse aqui é do lado ruim. Não, você não percebe. Então, ele usou as limitações de forma a tornar o filme mais interessante. Que mais que ele fez? Preto e branco. Ele escolheu preto e branco, Cibele, porque ele não tinha dinheiro. E se você filma em cores, depois você tem que ajustar, fazer uma pós-produção toda complicada, caríssima e tal, para fazer os ajustes de cores. Então ele falou assim, olha, se for preto e branco, eu vou ter menos ajustes para fazer. Então vamos fazer preto e branco, a gente já conseguiu essas câmeras aqui preto e branco, vamos fazer esse negócio preto e branco mesmo, vamos embora. Então, mas tem tudo a ver com o tipo de história que ele está contando, né? Então, assim, a gente não sabe, é difícil também, esse negócio de arte eu acho muito interessante, porque você não sabe o que veio primeiro, né? A limitação é que fez o cara fazer assim, ou se ele tinha ideia e ele aproveitou, tal, mas de qualquer forma, ele foi usando os recursos que ele tinha da melhor forma, né? Outra coisa interessante, ele filmou com câmera na mão, né? Era uma câmera pequena, câmera na mão, mas isso também tem tudo a ver com um monte de cena de perseguição que ele tem ali no filme, né? Que é um cara andando no outro, então você está andando na rua, então aquilo ali está tremido, mas tudo bem, você está andando na rua, então aquilo se integra à história que você está contando. E uma coisa legal que ele conta, que tem uma entrevista dele só sobre esse filme. Assim, ele gravou essa entrevista anos depois, ele já era muito bem sucedido, mas aí, sei lá, acho que eles relançaram o filme e fizeram essa entrevista para colocar no DVD. E ele fala que um problema que eles tinham era de captação de som, porque se não tem equipamento direito, o som vai ficar horrível, né? Então, eles conseguiram, acho que no cineclube, lá no videoclube lá que ele trabalhava, ele tinha um estúdio lá e eles conseguiram um horário lá para usar aquele estúdio. E aí no estúdio tinha um equipamento legal para filmar e tinha um equipamento muito bom de som. Então, esse depoimento que ele dá no início do filme foi gravado no estúdio. Aí ele conseguiu uma qualidade de som muito boa. Aí ele fala o seguinte, isso aí foi fundamental no nosso filme, porque se você consegue, o som tá legal, tal, você consegue prender a atenção da pessoa no começo do filme. Aí a pessoa já foi fisgada por aquela história, depois quando o filme entrar e o som estiver horroroso, ninguém vai prestar atenção mais no que está acontecendo. E é engraçado nesse filme, que logo eu cortei ali, né, que senão nós vamos ver o filme todo de novo, mas logo depois que ali era o finalzinho do depoimento dele, né? Que ele fala assim, o meu primeiro erro foi seguir as pessoas 2 vezes. Ele está indo atrás do pobre, eles entram lá na lanchonete, né? Aí ali, depois vocês assistam, só esse pedacinho. O som estava todo limpinho, que ele estava no estúdio. Aí ele entra na lanchonete. Aí o cara vai mexer o café, fica assim, bem, a colherinha na xícara faz um barulho assim, absurdo. O som muda totalmente, mas aí você já entrou na história, aí já era. Você vai parar de ver o filme porque o som está esquisito? Não vai. Ainda mais a gente aqui no Brasil, que a gente está vendo o filme em inglês legendado, o som tem um pouquinho menos de importância do que se você está vendo o filme no seu próprio idioma, né? Então, teve essa parte interessante. Eu vou mostrar um outro trechinho curtinho, que também é interessante. Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu ver como é que faz. Peraí. Oh, gente, eu apanho para danar desse negócio, tá? Vocês me perdoem. Eu tive a impressão também que a trilha sonora nesse filme se estende muito mais do que na maioria dos filmes. Talvez para ocultar esses ruídos de fundo. Pode ser. Uma coisa que eu não falei sobre o Nolan é das parcerias que ele faz, né? Eu falei da esposa dele, né, que é produtora, mas ele segue umas parcerias assim que ele leva para os filmes todos dele. Esse filme, a trilha dele, desse filme do Amnésia, eu acho que até O Grande Truque,
Eu não lembro o Insônia, mas o Insônia deve ser também. É desse David Julian. Eu nem gosto muito da música, mas a música tem a ver com o filme, né? Mas não é uma música que você vai querer ouvir depois no rádio e tal, né? Aí depois nos outros filmes, a partir do Batman, ele começa a fazer parceria com o Hans Zimmer. Aí o Hans Zimmer vai fazer as trilhas de todos os filmes dele, né? Para quem não sabe quem é Hans Zimmer, além dos filmes do Nolan, tem a trilha do Rei Leão, que todo mundo conhece Rei Leão, então pronto. Hans Zimmer é um cara super conceituado. Assim. Ele tem aí o montador dos filmes dele sempre é o mesmo também. Agora esqueci o nome. E os atores, né? Ele segue, ele chama muitas vezes os mesmos atores. O Christian Bale fez o Batman, fez o Grande Truque. O Batman fez 3, o Grande Truque. Tom Hardy trabalha muito, a Marion Cotillard já fez mais filme com ele, e tem o Michael Caine, que fez, depois que ele fez o Grande Truque, que é o Grande Truque é o 4º filme dele. Depois do Grande Truque, o Michael Caine trabalhou em todos os filmes do Nolan. Até no Dunkirk, que ele não aparece, o Dunkirk é só o Gustavo que viu, né? O Léo também viu o Dunkirk. O Michael Caine não aparece no Dunkirk, mas ele faz uma narração em off. Então ele está em todos os filmes. Então ele é muito fiel assim à equipe dele, né? Ele está sempre trabalhando com as mesmas pessoas. E realmente tem isso que o Léo falou. Talvez para disfarçar um pouco o problema do som, ele reforçou bastante na trilha sonora. Mas deixa eu achar aqui o outro trechinho que eu quero passar. Deixa eu ver aqui. O Brasil escrito livros, história. Só um minutinho. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Então vamos lá. Where's the box? What box? Everyone has a box. With men it's usually a shoebox. So valuables then? No, more interesting, more personal. Things like snapshots, letters, little trinkets for Christmas. Cracker. See? Envelope. Photos with calling cards, notes. It's sort of unconscious collection. A display. What do you mean display? Well, display. Each thing tells something very intimate about the people. We're very privileged to see it. It's very rare. Ok? Deu para ver? Joia. Bom, é interessante aí. Então, uma coisa interessante aí é a gente lembrar do nome desse cara, que é o Cobb. Todo mundo viu A Origem? A Origem quase todo mundo deve ter visto, né? O que o Cobb lá na Origem fazia? Ele entrava nos sonhos das pessoas para roubar informações, ou seja, ele entrava literalmente na intimidade da pessoa para roubar as informações. E esse cara, ele entra no apartamento, ele não está preocupado com coisa de valor monetário, ele está preocupado em bagunçar e em roubar coisa de valor íntimo, de valor sentimental das pessoas. Então, não é por acaso que ele escolheu o personagem lá na Origem chamar Cobb também, né? E o Nolan tem muito essa preocupação com os nomes das personagens nos filmes dele, né? Tem esse caso do Cobb, mas tem no própria Origem tem a Ariadne, que é a menina que vai trabalhar com o Leonardo DiCaprio. Quem que é a Ariadne? A Ariadne é a noiva do Teseu, né, lá na Grécia, que o Teseu vai entrar no labirinto para enfrentar o Minotauro, e a Ariadne é que dá o novelo de lã para o Teseu conseguir sair do
Então, não é à toa que aquela Ariadne da origem chama Ariadne. Ele escolheu... então, aqui tem o Cobb, que ainda é o primeiro filme dele e tal. E uma outra coisa interessante é a mulher. Qual que é o nome da personagem feminina? Não tem nome, né? Em momento nenhum ela tem nome. Se a gente for olhar nos créditos, no final do filme, o nome dela é a Loira. Ela não tem um nome. E é interessante porque qual que é o valor dela nessa história? Nada. Ela foi simplesmente usada por aquele pilantra para fisgar o Bill e depois ele matou ela. Então, assim, nem nome ela conseguiu ter. Né? Ela não valia nada aí nessa história. Né? Então, não é por acaso que ela não tem nome. Por que um tem nome? O Bill, a gente nem sabe se ele chama Bill ou não chama, né? Porque até hoje, eu tenho dúvida se ele chama Bill ou se ele não chama Bill. Porque o cara chega para ele no bar ali e fala assim, qual que é seu nome? Ele pensa antes de falar, é Bill. Então, você fala assim, será que ele inventou esse nome? Mas ele tem um nome, o outro tem nome. E a mulher não tem nem nome. Porque ela vai ser descartada, não interessa quem é essa mulher, no final ela vai morrer, o cara não está nem aí para ela. Então tem essa coisa interessante. E tem essa história, então, dessa narrativa fragmentada do filme, que vai ser em função mesmo da mente do protagonista, para a gente sentir mais ou menos o que ele está sentindo, né? Para reforçar, então, essa sensação. Outra coisa interessante que a gente vai ver em vários filmes do Nolan é a importância que ele dá para objetos nas histórias. Sempre vai ter algum objeto que vai ter algum valor para conduzir aquela história. Nesse caso aí, a gente tem o martelo, né? Tem o brinco e tem as fotos. Né, que o tempo inteiro vai aparecer as fotos, tem as fotos dela, aquela cartelinha lá de prova de foto dela que o cara rouba, tem as fotos que ele vai pegar no cofre e tudo mais. Tem o martelo, que vai ser a arma, e tem o brinco. E essa história dos objetos é interessante, ele sempre vai usar. Se a gente for pensar a origem, tem o peão, né? No Amnésia também tem as fotos, que é outra coisa interessante, que o Nolan costuma, no filme que ele está fazendo agora, ele vai pegar alguma coisa de referência do filme anterior. Então, olha só, esse filme o tempo inteiro vai ter foto. Aí no Amnésia, que é o filme seguinte, ele vai trabalhar com foto. Aí no que vem depois do Amnésia, eu já não lembro mais o que é, aí ele vai pegar uma referência do Amnésia, e por aí vai. Ele sempre vai julgar isso. Às vezes nem é do filme anterior. Eu estou lembrando de outros casos aqui que no Dunkirk tem referência ao Grande Truque, por exemplo. Mas ele sempre vai fazer essas referências. E com relação ao martelo, eu lembrei agora dessa entrevista que eu vi, que ele falou o seguinte: eles não tinham dinheiro, né? O tempo inteiro ele fazia questão, acho que é porque agora ele tem dinheiro demais, né? Então ele tinha que lembrar da época que ele era pobre e tal. Ele não tinha dinheiro, ele falou assim, pô, mas a gente vai... uma história que tem assassinato, né? Como é que nós vamos filmar esse assassinato? E ele falou assim, você pegar um revólver, uma pistola de mentira, tem que ser muito bem feito. Aquela reprodução tem que ser muito bem feita para não ficar descarado ali, escancarado que aquilo ali é falso, né? E aí por isso ele optou pelo martelo. Martelo, você pega um martelo de borracha lá qualquer, ninguém vai saber que aquilo ali é falso, verdadeiro e pronto. Então ele usou o martelo, embora assim o crime fica milhões de vezes mais violento, né? Daquela forma. Mas primeiro ele escolheu o martelo porque se fosse um revólver ia ficar difícil de convencer as pessoas. Então tudo é em função da falta de grana.
Então, falando dos objetos, eu vou mostrar só mais uma ceninha aqui do Fallen para a gente perceber essa história dos objetos, então. Deixa eu achar ela aqui. Is that about it? Yeah, I guess that covers the useful stuff. Jazz stereo's too big. Piano definitely too big. I think I just misplaced this. Meaning he took the bait and he's hooked. He's going to hang on to the stuff, pretend to sell it, give me some money. You may even get most of it back if you're lucky. God, it's perfect. The photos worked. I even got him to cut his hair and change his clothes. So, does that mean you'll tell me where you hid my earring? No. And I wouldn't. We also found some interesting items at your flat in this shoebox under your bed. Among various items reported missing by the deceased last week, we found these pairs of ladies' underwear. Are they hers? I assume so, since we found them stashed with these passport-style photographs of the deceased. We also found this pearl earring, which exactly matched one worn by the deceased at the time of her death. A little trophy. Ok? Muito bem. Então, aí eu peguei o exemplo do brinco, né? E montei na ordem cronológica, né? Fica mais fácil também de entender, porque é interessante essa cena que o Bill vai lá naquele móvel procurar o brinco, só que quando a gente está assistindo o filme, a gente não sabe que o cara escondeu o brinco ainda, né? Então o cara entrou no apartamento da mulher pela primeira vez, que a gente saiba, né? É a primeira vez que a gente vê ele naquele apartamento, ele já abre aquele negócio, começa a fuçar ali. Então, o que é isso? Esse cara, o que esse cara está fazendo aí? Mas aí eu coloquei na ordem cronológica que fica mais fácil de entender. Mas esse brinco vai ter uma importância fundamental, né? Que você acha, quando o cara esconde aquele brinco, você não dá nada por isso, né? O cara, esse aqui eu vou mudar de lugar, vou colocar aqui. Aí ele vai lá e dá um plano de detalhe do brinco, que era uma outra coisa que o Nolan fala também, que ele gostava, principalmente quando ele tinha esse pouco recurso, é fazer esses planos de detalhe do objeto, porque ele acha que dá uma imagem bonita e tal. Realmente, aquele brinco ali em cima da partitura e tal. Ele não tem dinheiro para nada, ele dá um plano de detalhe daquele brinco. Já está fazendo alguma coisa, né? Bom, então é isso. O Follow, então, ele foi o primeiro filme dele. Ele apresentou em vários festivais nos Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, que na Inglaterra, uma outra coisa que ele fala, que a Inglaterra, pelo menos na época, não tinha, você não tinha muito incentivo para trabalhar com um filme independente. Você não tinha muito recurso, não tinha muito apoio, nem nada. E nos Estados Unidos sempre tem muito festival de filme independente, né, de cinema independente. Então ele foi para os Estados Unidos, levou o filme, e junto com o filme, enquanto ele estava montando esse filme, ele finalizou o roteiro de Amnésia. Então ele levou o filme para os festivais, e quando alguém chegava e disse, nossa, legal, gostei, um produtor chegava para ele, né, gostei desse filme, não sei o quê, você não tem algum outro projeto? Ele já sacava o roteiro, já
mostrava o roteiro da amnésia para o cara, né? E aí ele já conseguiu e já ficou por lá de uma vez, né? Bom, então esse é o Following. Alguém tem alguma coisa que queira acrescentar sobre o Following? Ou podemos passar para o Miné? Oi. Eu acho legal a forma como o Nolan lida com esses símbolos. Você comentou ali da questão do brinco, mas eu reparei também nessa última cena que o detetive, na hora de interrogar ele, fala que achou todos os pertences da mulher dentro de uma caixa de sapato. E aí eu lembrei na mesma hora daquela outra cena que ele tá lá na primeira invasão de apartamento, ensinando ele que todo mundo tem uma caixa e que normalmente os homens guardam as coisas numa caixa de sapato. Então, ele faz essa associação para você lembrar disso. Ele faz questão de pegar uma caixa de sapato fuleira lá, né? Olha, debaixo da cama. Ele também estava debaixo da cama porque estava escondido, né? Mas debaixo da cama eu achei essa caixa de sapato, né? Então, cara. E ele podia ter guardado na. Ah, é que a caixa original ele levou pro. Não lembro mais. Ele podia ter guardado na caixa original, né? Mas guardou na caixa de sapato. Ok, gente? Alguém tem mais algum comentário? Podemos passar para a amnésia? Tudo bem? Então, vamos lá.